Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse movimento dos caminhoneiros foi importante nesse país. Foi importante para se levantar contra essa escalada de aumento de combustíveis absolutamente inaceitável que nós vivemos no nosso Brasil. Agora, não dá para isso continuar do jeito que está nesse momento. Toda a pauta dos caminhoneiros foi já aceitada. Nesse momento, existem pessoas que tomam remédios de uso continuado que não estão tendo acesso a esses remédios. Então é preciso ter responsabilidade. As pessoas, nesse momento, está me parecendo uma falta de responsabilidade de tudo que é lado. Primeiro, temos um governo frouxo, um péssimo governo, diga-se de passagem. Um governo que não toma as atitudes que deveria tomar, que leva dias para tomar atitudes que deveria ter tomado no primeiro dia. Então não dá para aceitar que isso continue. Está faltando medicamentos e insumos nos hospitais. Há pessoas que tomam remédios de uso continuado e que precisam desses remédios, que não estão tendo acesso a esses remédios. A pauta dos caminhoneiros já foi aceita. O que precisa mais para que a população possa ter sua vida, para que a sua vida volte ao normal? Então, quando houve o movimento, eu fiz questão de dizer que era algo importante. Inclusive, como cidadão, eu aqui não tenho carro oficial, não tenho cota de gasolina. Fiz questão de dizer, eu compro a minha gasolina no posto, quando eu abasteço o meu carro. Fiz questão de dizer que era um movimento importante, porque nós tínhamos que lutar contra essa escalada de preço de combustíveis. Agora, o direito de um termina quando começa o do outro. A pauta foi aceita, eu acho até que deveria ter sido aceita, não apenas para os caminhoneiros, mas para a sociedade de uma forma geral. Não tinha que ser só diesel, tinha que ser gasolina, vou falar aqui mais na frente. Mas, com relação aos caminhoneiros, a pauta foi aceita. Então, por que continuar com o movimento? Para deixar a população sofrendo? E essas pessoas que precisam de remédio de uso continuado e que não estão tendo esse remédio? Tudo não pode ser luta política, não. As pessoas têm que ter responsabilidade. É a vida das pessoas. Então, o movimento foi importante no início, mas agora, remédio, quando é dado demais, vira veneno. Então, agora as pessoas tinham que ter um pouco de responsabilidade e de, inclusive, compaixão pela população. Nós temos que continuar criticando o governo, criticar as instituições. Agora é preciso ter responsabilidade, o país precisa voltar à normalidade. Isso está prejudicando a economia do país, está prejudicando a geração, está prejudicando a questão do emprego, está prejudicando a saúde de várias pessoas. Então o movimento foi muito importante no início, mas agora não tem motivo para continuar, não. Pelo menos não desse jeito, fazendo a população... Porque, assim, o rico, ele compra até posto de gasolina, se for necessário. Quem está sofrendo são as pessoas mais humildes nesse momento. Deixar faltar remédio, não deixar passar remédio, então eu não tenho como aceitar isso.
Podem me criticar à vontade, mas não tenho. Meu papel aqui é defender o bom senso, é defender a sociedade, é essa que eu defendo aqui, e isso eu não tenho como concordar. Apoiei no início, mas agora não tenho como concordar, não é correto o que estão fazendo, jogar a população no córner, estão fazendo gato e sapato da população. Isso eu não aceito e não tenho como concordar. Isso não pode ser instrumento de luta política e jogar a população às traças, como está sendo jogado. Com relação ao governo e com relação ao PIS/COFINS, eu vim a essa tribuna na semana passada, no início desse movimento, na terça-feira da semana passada, há uma semana, aqui nesse mesmo lugar, nessa tribuna, eu apresentei os dados oficiais da Receita Federal com arrecadação sobre PIS/COFINS sobre combustíveis. De agosto de 2016 a março de 2017, o governo federal arrecadou com PIS/COFINS sobre combustíveis 9 bilhões de reais. No mesmo período, um ano depois, em agosto de 2017 a março de 2018, o governo federal arrecadou mais de 19 bilhões com PIS/COFINS sobre combustíveis. Passou de 9 bi para mais de 19 bi. 9 bi para mais de 19 bi. Um aumento de 111% na arrecadação do governo federal com PIS/COFINS sobre combustíveis. 9 bi para mais de 19 bi. Mais de 111% de aumento. Isso antes da escalada do preço do combustível. Com a escalada do preço do combustível agora, o que acontece? Você aumenta o preço dos combustíveis, você aumenta ainda mais a arrecadação do governo. Na medida que você aumenta a base arrecadatória, a base de arrecadação, você aumenta. Aumentou o preço do combustível, aumentou a arrecadação do governo. O governo arrecada mais. Então, na medida que aumenta o preço do combustível, há espaço, sim, para você reduzir a alíquota de PIS/COFINS sem comprometer a arrecadação do governo federal. Na medida que aumenta a base arrecadatória, há um espaço, sim, para você reduzir a alíquota de PIS/COFINS sem comprometer a arrecadação do governo federal. Porque o governo, na medida que o preço aumenta, ele aumenta a sua arrecadação. Então, você pode reduzir a alíquota sem comprometer a arrecadação. Eu sou um sujeito responsável. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Eu defendo a responsabilidade fiscal. Mas há espaço. Já houve um aumento de 111% antes dessa escalada do preço dos combustíveis. Com essa escalada, vai aumentar ainda mais. Então, há espaço, sim, para redução de alíquota sem comprometer a arrecadação do governo federal com PIS/COFINS sobre combustíveis. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. Isso não é uma irresponsabilidade. Na medida que o preço aumenta, aumenta a arrecadação do governo. Então, há espaço para redução de alíquota. Segundo, com relação ao ICMS dos estados, apresentei aqui um projeto de resolução, assinei um projeto de resolução, junto do senador Randolfo Rodrigues, limitando o ICMS sobre combustíveis nos estados a 18%. Hoje, aqui no Distrito Federal, passou inclusive de 25% para 28%. Também há espaço para você reduzir a alíquota, limitando a alíquota, na medida que, com o aumento do preço do combustível, o governo arrecada mais. Isso não compromete a arrecadação do governo e você permite que as pessoas possam pagar um preço menos caro no combustível. Lamento que o governo, nesse momento, só está tratando do diesel. Esqueceu da gasolina, esqueceu do álcool, só está tratando do diesel. E a população que se lixe continue pagando um preço caro. Lamento isso. O governo deveria estar colocando não só a questão do diesel, mas também da gasolina. O pior é que um aumento no preço da gasolina impacta toda a economia, toda a cadeia produtiva. Isso tem impacto nos alimentos, isso tem impacto no vestuário.
há um impacto inflacionário em rede. Então, eu acho que deve sim se reduzir alíquotas de PIS/COFINS sobre combustíveis, se reduzir a alíquota de ICMS. O governo precisa fazer a parte dele, o governo federal, o governo local. E considero, senhor presidente, que é importante também, até porque nós temos que, conforme falei aqui mais cedo numa parte, o governo deveria fazer, sim, um ajuste nas suas despesas. Cortar a sua máquina. O governo brasileiro é muito caro para o contribuinte brasileiro. Nós temos ministérios em excesso. O governo Juscelino Kubitschek tinha 11 ministérios, hoje nós temos mais de 30. Secretarias em excesso, cargos comissionados em excesso. Enquanto a França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiro possuem 8.000, no Brasil nós temos 25.000 só na administração direta. Isso não dá para aceitar. É preciso que se tenha critério na hora de se gastar o dinheiro do contribuinte brasileiro. Ministro de Estado voando de jatinho da FAB todo final de semana e todo mundo acha isso normal para os estados. Carros oficiais a rodo. Mordomias nos 3 poderes. Auxílio moradia de juízes, as pessoas não gostam quando eu falo, mas auxílio moradia de juízes. E aqui no Legislativo também, uma quantidade enorme de mordomias e de privilégios. Eu, no meu primeiro dia como senador, abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem, abri mão de toda a verba indenizatória, reduzi o número de assessores do meu gabinete. Um senador tem direito a 55, no meu gabinete eu só tenho 9. Reduzi a verba para o pagamento de assessores para menos da metade do que um senador tem direito. Abri mão do carro oficial, da cota de gasolina que os senadores têm direito, da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. E só vou ter direito ao INSS na minha vida porque eu não tenho outra aposentadoria. Abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Tudo isso no primeiro dia do meu mandato em caráter irrevogável. Só de economia direta aos cofres públicos, dá 16.700.000 reais. Sem contar a economia indireta, como encargos sociais sobre salários dos servidores não contratados, 1/3 de férias dos servidores não contratados. Só de economia direta aos cofres públicos, 16.700.000 reais. Eu tento fazer a minha parte. Agora, não dá para aceitar que nós tenhamos nesse país um governo que absolutamente deixa o país como está deixando. Um péssimo governo, um governo que não toma atitude. Aliás, seria esperar demais desse governo alguma atitude. E aí vai lá e faz só uma coisa com o diesel. Não faz com a gasolina, não faz... Então, é isso. E ainda manda aqui uns projetos. Eu votei contra essa chamada MP do trilhão que foi votada aqui para dar para as petroleiras. Como também votei contra a esses 3 bi que deram para criar um fundo para as campanhas eleitorais. Votei contra. 3 bilhões para dar para os partidos fazerem campanhas eleitorais. Votei contra. Perdi, mas votei contra. Então, nós temos que ter mais critério na hora de se gastar o dinheiro público do contribuinte. Então, eu dei força no início para esse movimento dos caminhoneiros. Era importante, sim, se levantar contra essa escalada de aumento dos combustíveis. Mas, nesse momento, não tem mais razão para se continuar e da forma que está se continuando.
inclusive impedindo remédios de se passar. Não tenho como concordar com isso, isso não é correto. Você vê pessoas que têm que tomar remédio de uso continuado, não poderem tomar, estarem faltando os remédios. Não aceito, isso não é coisa correta, não tenho como concordar com isso. E tenho que dizer aqui, infelizmente aqui tem muita gente preocupada com luta política, em ter dividendos políticos. E as pessoas estão esquecendo a sua responsabilidade com esse país, com a sociedade, em defender o que é correto. Eu aqui, quando voto como parlamentar, eu não olho quem apresentou o projeto, ou se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo, ou beneficiar ou prejudicar um parlamentar. Eu penso apenas se aquilo é bom ou ruim para a população. E tento cumprir com a minha responsabilidade. Se eu acho bom, eu voto sim. Se eu acho ruim, eu voto não. Não sou dono da verdade, ninguém sabe tudo. Mas eu tento cumprir minha responsabilidade com quem votou em mim. E, infelizmente, nesse momento, as pessoas estão mais preocupadas com luta política, em favorecer os seus partidos ou o seu lado político, do que pensar realmente na população brasileira. Muito obrigado.